As fontes de energia renovável são a aposta para um futuro sustentável. Diante da busca de alternativas que vem ganhando relevância, as cooperativas de geração compartilhada de energia elétrica vêm se apresentando como uma solução inovadora e acessível. Hoje, o Diário do Noroeste recebe Roberto Correia, fundador da Cogecon, uma das maiores cooperativas de geração compartilhada de energia elétrica do país. O nosso objetivo é entender como esse sistema funciona, os benefícios e as perspectivas de futuro. Seja muito bem-vindo, Roberto. Bom dia, Monique. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar explicando, como que surgiu a ideia de fundar a Cogecon e como que esse sistema funciona? Ok, veja, eu sou engenheiro de formação, então sempre trabalhei com energia na minha vida e eu nunca me conformei como nós, consumidores de energia, sempre nascemos e nunca pudemos escolher qual a fonte de energia nós queremos utilizar para a nossa subsistência. A gente nunca pensou nisso, mas a gente nasceu com uma decisão tomada, de que a energia viria da Copel, aqui no Paraná, e que o saneamento viria da Sanepar, aqui no Paraná. Então a gente nunca se perguntou o porquê. E eu, talvez por ser engenheiro, sempre me perguntei por que eu não posso fazer isso, né? Escolher. E até 2012 a gente não tinha como escolher realmente. Não existia uma legislação que permitisse com que o consumidor ele pudesse gerar sua própria energia. E até então eu vivi com esse incômodo dentro de mim. Em 2012, quando teve uma alteração regulatória, que surgiu a Resolução 482 da ANEEL, passou a ser permitido que o consumidor instalasse essa placa solar que hoje a gente vê nos telhados e que hoje é comum para nós. Mas é extremamente recente isso. Antes de 2012, a gente não podia fazer isso. Ou se pudesse, era uma burocracia que ninguém investia. E aí, quando em 2012 a gente viu essa oportunidade, logo na sequência, houve uma alteração dessa resolução que permitiu que você não pudesse somente instalar as placas no seu telhado, como você poderia fazer usinas maiores para distribuir esta energia para outras empresas ou outras residências que não fosse somente a sua. Ou seja, além de você ter a sua própria subsistência, você poderia fornecer para outros. Só que o modelo para você poder fazer isso é através de cooperativas ou consórcios. Então, a resolução colocou isso como uma condição para que isso acontecesse. E foi aí, em 2016, quando essa resolução permitiu essa figura da geração distribuída compartilhada, que nasceu a Cogecon, com o objetivo de levar energia limpa e mais barata para a maior quantidade possível de empresas e residências. A empresa já tem 9 anos no mercado, então. Nós vamos completar 8 anos este ano. A gente começou a nossa fundação em 2016, mas registrar uma cooperativa, constituir uma cooperativa da forma como deve acontecer, principalmente o modelo de cooperativa que até então não era regulamentado, porque esse tipo de cooperativa, o modelo de cooperativa no Paraná é muito famoso, muito conhecido, cooperativas do agro, cooperativas de crédito, mas este modelo de cooperativa de geração compartilhada era algo que a própria OCEPAR, né, que é a entidade que regulamenta isso, não conhecia esse modelo. Então, nós fomos a primeira cooperativa registrada na OCEPAR, logo tivemos que desenvolver junto com eles um modelo de aprovação dessa cooperativa. Então, isso demorou um pouquinho. Então, apesar de a gente começar a nossa história em 2016, a gente acabou se registrando em 2017. Então, a empresa hoje, esse ano, ela faz 8 anos. Entendi. E você falando como pioneiro da Cogecon, quais foram esses desafios que vocês enfrentaram naquela época? Bom, o maior desafio é aquele famoso o ovo ou a galinha, né? Então, quando a gente entendeu que o modelo era digamos assim, viável para a gente levar para o mercado, ok, a gente temos um modelo agora que eu posso entregar energia, mas e de onde vem essa energia? De onde eu vou tirar essa energia? De onde, né? Então, eu tinha 2 opções. Ou eu começava vendendo isso para um monte de gente, e aí eu pegava esse monte de contrato e ia atrás de alguém que acreditasse na ideia e dizia assim, olha, faço uma usina para entregar energia para essas pessoas, mas tinha um risco muito grande, porque se eu não achasse quem quisesse fazer isso, de certa forma, eu poderia não entregar o produto para as pessoas. E o caminho inverso seria investir, entendendo que o risco seria não conseguir vender, né? E a gente foi por esse caminho.
Então, eu pedi demissão de onde eu trabalhava, fiz um plano de negócios para adquirir uma usina e para investir. Encontrei um sócio investidor, entrei, claro, com a minha participação que me cabia naquela época. Reformamos uma usina, né, daquela época e utilizamos essa usina como referência para a gente ir ao mercado e provar o nosso modelo. Então, a nossa maior dificuldade na época era ter fontes disponíveis de energia, porque não haviam tantas usinas. Hoje é comum, hoje as pessoas sabem do que se trata, uma usina solar, uma usina hidráulica, talvez menos, mas sabem do que se trata. Mas naquela época não tinha. Então, o nosso grande desafio foi como que a gente vai provar que isso realmente acontece? Como que a gente vai botar o São Tomé aqui para acontecer, Funciona, entendeu? né? Exato. Vocês venderam um sonho, quase, pode dizer assim ou não? Para nós era um sonho de fazer o modelo escalar, acontecer, provar que de fato ele é realidade. A gente realmente podia levar para o consumidor uma energia limpa, mais barata e sem burocracia. Para nós era um sonho, de fato, né? Mas a gente sempre foi muito cuidadoso com aquilo que a gente prometeu para o mercado. Por isso, a gente correu o risco de investir numa usina para testar o modelo, mesmo sabendo que ele poderia não dar certo e que aquele modelo poderia não escalar. Mas a gente achou melhor correr esse risco com recursos próprios do que eventualmente sair a mercado, fazer algum tipo de promessa e depois não conseguir entregar. E para explicar para o público como funciona na prática esse modelo compartilhado de energia que vocês adotaram. Legal. O modelo é muito simples, Monique. Hoje a Cogeco ela possui mais de 1.300 usinas, né, de fontes renováveis de energia. Então nós temos usinas hidráulicas, usinas eólicas, biogás, biomassa e a solar, que todo mundo conhece, né? Essa energia, toda essa energia que nós geramos nas nossas usinas, elas são injetadas na rede da Copel. Então, energia eu costumo comparar como se fosse uma conta bancária. O dinheiro ele é intangível, a gente não consegue tocar em todo o dinheiro do mundo, concorda? Mas a gente sabe que ele existe. Então, se você tirar o extrato da tua conta, você não tem todas as notas na tua mão, mas ele tem valor, certo? Energia é igual. Energia, a partir do momento que a gente coloca toda a energia das nossas usinas na rede da Copel, ela passa a ter um valor de crédito de energia. Uhum. Esse crédito de energia, nós indicamos à Copel como que nós queremos que ele seja compensado. Então, a gente passa as unidades consumidoras que são dos nossos cooperados para a Copel e digamos, olha, esse crédito de energia que nós temos com você, distribua desta forma. E a gente distribui essa energia. Essa energia ela é distribuída em forma de créditos na conta de energia dos nossos cooperados. Então, o nosso cooperado, ele continua recebendo a fatura da Copel da mesma forma como ele recebe hoje. Ele não precisa fazer nenhum tipo de alteração, ele não precisa trocar titularidade, ele não precisa deixar de ser cliente da Copel. Pelo contrário, ele continua sendo normalmente, não precisa comunicar nada à Copel. A diferença é que na fatura de energia dele vai vir um crédito de energia, enviado por nós de alguma das nossas usinas. Esse crédito vai abater do consumo dele. Então, por exemplo, se ele gasta R$1.000 por mês de energia na Copel, ele vai receber um crédito de R$1.000 na conta dele de energia. Então, ele vai deixar de pagar R$1.000 para a Copel. E a Cogeco vai cobrar este valor dele com um percentual de desconto de até 20%. Então, é um processo muito simples, que ele não precisa fazer nenhuma alteração física na casa dele, ele não precisa fazer nenhuma modificação, digamos assim, de mudar o fornecedor de energia dele, continua sendo atendido pela Copel. Não existe nenhum tipo de regra de permanência na cooperativa, então, o dia que ele não se sentir mais satisfeito, ele pode pedir para se desfiliar em até 90 dias, ele deixa de receber os créditos, né? Então, é um processo muito simples para que as pessoas podem economizar energia. Tem clientes hoje, por exemplo, que já economizaram mais de R$1 milhão com a Cogeco, né? E são só pessoas físicas, ou só pessoas jurídicas, ou pessoas físicas também, independente? Veja, independente, a única regra que nós temos de entrada é um valor mínimo de R$300. Então, a gente consegue atender todos, não existe um teto, mas existe um piso de R$300. Né? Claro, uma conta de R$250 a gente também consegue atender. A questão é que quanto mais baixa o valor da fatura de energia do consumidor, mais próximo a gente fica do que a gente chama de tarifa mínima. A tarifa mínima, para quem não conhece, é aquela tarifa que a gente paga para a Copel, mesmo que a gente não use energia. Por exemplo, se você tem uma casa na praia ou uma casa que você não vai, a tua fatura de energia ela nunca vem zerada, sempre vem um valorzinho lá. Esse valor é o que a gente chama de
custo de disponibilidade, que é o custo que a Copel te cobra para manter todo o sistema disponível para que quando você chegue na casa, mesmo ficando 2, 3 meses antes de ir, você consiga ter a energia disponível. Então, quando a gente tem valores muito abaixo, aí na casa de abaixo de 250, 300 reais, esse valor da tarifa mínima ele fica muito próximo ao valor do que nós poderíamos começar a dar de economia. Então, a representatividade para esse consumidor, às vezes, acaba sendo muito pequena ou até zero. Então, por isso que a gente opta por um valor um pouquinho maior. Então, na casa de 250, 300 reais é o mínimo. E máximo não tem. Então, na verdade, assim, quanto mais gasta, mais economiza. Né? Porque a economia ela é proporcional ao gasto. Como a gente garante um percentual de desconto fixo sobre o custo da concessionária, fixo na bandeira verde, mas se tiver outras bandeiras, ele aumenta. Então, por isso que chega até 20%. Quanto mais o consumidor gasta, mais ele vai conseguir economizar. Vocês têm por base a fonte de energia solar, né? Você falou que já tem usinas com outras fontes de energia espalhadas pelo país. Existe perspectiva de adicionar outras fontes a esse trabalho que vocês fazem? Sim, veja. Apesar de um modelo de energia solar ser o mais conhecido das pessoas, né? Nós trabalhamos com todas as 5 fontes de energia renovável. Então, a Cogeco hoje, no portfólio das 1.300 usinas que nós temos, nós trabalhamos com todas as renováveis. Então, dentro do nosso portfólio, nós temos a solar, nós temos eólica, nós temos a biomassa, que é derivado da queima de resíduos florestais, né? Temos o biogás, que é da decomposição da matéria orgânica, e temos também a energia hidráulica, que vem a partir da água, né? E hoje, com certeza, em termos de potência instalada, a energia solar é a mais abundante que nós temos, né, dentro da nossa fonte, mas a energia hidráulica ela é muito representativa também, né? E em termos de energia efetivamente gerada, hoje ela representa mais do que a solar, porque a solar nós temos 8 horas do dia de geração, né? Então, as outras fontes, elas acabam, apesar de elas não serem tão abundantes em potência instalada, elas acabam gerando mais porque elas são o que a gente chama de fontes intermitentes. Elas conseguem gerar o tempo todo, entende? E falando em se tornar um cooperado, existe algum critério específico? Como que funciona esse processo na Cogeco? Veja, para ele se tornar um cooperado é extremamente simples. Basta que ele seja um consumidor da Copel, né? Ou da Celesc, ou da RGE, enfim, a gente está em 4 estados hoje, Sul e São Paulo, os 3 estados do Sul e São Paulo, e que ele tem um consumo mínimo acima de 250 a 300 reais nessa faixa. Tendo essas condições atendidas, ele pode fazer a adesão dele pelo nosso site, cogecom.com.br, pode acessar nossas redes sociais também, @cogecom, e por ali a gente pode fazer a adesão dele. A adesão dele é muito simples, leva em torno de 5 minutos, e num prazo ali de 60 dias aproximadamente, ele já começa a receber o crédito na fatura. Então, é um processo, assim, absolutamente simples. Legal. E, Roberto, além dessa economia para o consumidor, as fontes de energia renováveis também representam um bem para o meio ambiente, né? Sim. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre os benefícios ambientais que a Cogeco e o trabalho que vocês realizam proporcionam para a sociedade. Muito legal a sua pergunta. Veja, a Cogeco, o modelo que a Cogeco pratica é um modelo que a gente pode falar que é um modelo economicamente sustentável, né? Quanto mais a gente cresce, mais economicamente sustentável nós nos tornamos, porque a gente leva a economia para o nosso consumidor através de fontes de energia renovável. Isso é puro, isso é natural. A gente não precisa fazer nada além de mostrar o que a gente faz para mostrar que, de fato, isso está no nosso DNA. Então, isso dá muito orgulho para nós, realmente, ter uma empresa que, no DNA dela, a gente tem esse conceito do economicamente sustentável, sabe? Então, a gente carrega essa bandeira. E é importante falar também que, quando a gente fomenta novas fontes de energia renovável, essas fontes elas estão, em grande parte, no campo, né? Elas não estão dentro da cidade, elas estão no campo. E quando você leva a renda para o campo, isso é muito bom, porque hoje a gente está num movimento inverso, né, de que o campo está vindo para a cidade. E quando a gente pega uma terra familiar
em que os filhos eles tendem a vir para a cidade, mas que agora, através de uma outra fonte de renda, que não só a agro, você passa a ter uma usina dentro da terra da família, e você vê esse caminho inverso acontecendo, as pessoas tomando gosto pelo campo, porque começam a enxergar novas perspectivas ali naquela região. Isso é muito satisfatório também. A gente vê famílias que realmente hoje têm orgulho do que fazem, porque não somente são agricultores, mas são geradores de energia também, né? Nós também temos, quando a gente coloca, por exemplo, usinas de geração hidráulica, eu posso dizer tranquilamente para você que 3/4 da área em que essa usina existe, ela fica totalmente preservada, né? Então, ou seja, a gente garante uma preservação do meio ambiente muito grande quando a gente coloca uma usina em um determinado local. Isso vai fazendo com que cada vez mais a gente garanta reservas de proteção ambientais sustentáveis, porque aquele local ali ele é rentável financeiramente e aquele agricultor sabe que cada árvore, cada planta que ele tirar ali, ele vai tá deteriorando a própria bacia do rio. Então, ele vira um protetor daquela área porque aquilo ali é a subsistência dele também, né? Então, a gente podia passar o dia inteiro aqui falando dos benefícios que todo esse ecossistema gera, sabe? Então, esse é só um pouquinho, mas os benefícios são enormes e dá muito orgulho para a gente falar sobre isso. Pegando o gancho nessa pergunta também, eu queria saber como que a cooperativa vê o papel das energias renováveis no futuro da matriz energética brasileira. Legal. Bom, o Brasil é o país que possui a matriz energética mais renovável do mundo, né? Pouca gente fala isso, mas hoje o Brasil é um dos únicos países do mundo que possui mais de 50% da sua matriz renovável, né? Hoje, eu acho que 62% da nossa matriz é renovável. Então por essência, nós já somos um país que tem energia renovável no DNA, né? Então, isso é motivo de muito orgulho para nós e até às vezes acho que o mundo deveria olhar para a gente com outros olhos, porque às vezes a gente é visto pelo que a gente não faz, mas não é reconhecido pelo que a gente faz, né? E a resolução que a gente trabalha, né, a lei que nós trabalhamos, que é a 14.300, ela obriga que as fontes de energia elas realmente sejam de fonte renovável. Então, nós não podemos optar pelas fontes de energia não renovável, entende? Então, quando você parte de um pressuposto de um mercado que a energia só pode ser renovável, a gente acaba trilhando um caminho que o crescimento ele vai levar a um crescimento através de fontes de energia renováveis. Então, é uma política que faz com que esse mercado ele se sustente e cresça cada vez mais. E a gente espera que digamos assim, a política econômica e energética, ela se mantenha desta forma. Porque a gente tem duas formas de olhar isso. Nós temos uma forma olhando para o futuro e uma forma olhando para o presente. Uma forma olhando para o futuro é olhar o legado que a gente vai deixar pelas decisões que a gente toma hoje. E aí, a questão econômica ela fica um pouco em segundo plano. E a questão de curto prazo é a questão econômica, em que você olha o curto prazo e não se preocupa tanto com o futuro, né? E hoje a gente vê que essa política ela olha o futuro, né? Então, a gente espera que isso continue acontecendo, né? E que isso se mantenha para que esse mercado cresça cada vez mais desta forma. Bom, para a gente fechar, queria falar um pouco sobre o futuro da Cogeco. Quais as metas, quais os planos para os próximos anos, o que vocês projetam aí? Veja, Monique, nós somos líderes de mercado aqui na região sul, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós somos líderes de mercado. A nossa casa é o Paraná, a gente nasceu aqui, eu sou paranaense, a empresa é paranaense. No Paraná é onde nós temos a maior abundância de geração de energia dentre todas as regiões. E o nosso objetivo como empresa é levar esse benefício para cada vez mais pessoas e empresas, né? E é por isso que a gente está aqui no noroeste do estado, buscando cada vez mais que mais pessoas, mais empresas, elas se familiarizem com este modelo, né? E, de fato, elas possam aderir a esse benefício. Então, o nosso objetivo como empresa
fomentar cada vez mais esse modelo que é benéfico a todos, né? Não somente economicamente, mas de forma sustentável também, para cada vez mais empresas e cada vez mais pessoas físicas, para que elas de fato tenham esse benefício nas residências e no comércio delas. Esse é o nosso objetivo. Aproveitando que você falou sobre o Noroeste, como que vai se dar esse trabalho daqui para frente aqui na nossa região? Legal. Veja, a gente veio aqui com um objetivo específico de trabalhar junto com a Cassimpar um pregão da energia, em que nós vamos reunir todas as associações de municípios que fazem parte da Cassimpar e durante 10 dias nós vamos fazer um pregão da energia, ou seja, nós vamos levar e vamos divulgar isso para todas as cidades que fazem parte, dos 29 municípios que fazem parte da Cassimpar. Vamos colocar carro de som, vamos colocar na rádio, vamos colocar na TV, vamos colocar em todos os lugares. A gente vai colocar uma condição super especial para que essas cidades façam adesão do produto da Cogeco e elas possam experimentar. Porque aquilo que eu sempre falo, olha, experimenta. Como não tem fidelidade, experimenta. Tenta, coloca um mês. Se você não gostou, se a economia foi pequena, se aquilo que foi prometido não aconteceu, cancela. Você recebe mais de 2 meses, está tudo bem. O maior risco que acontecer vai ser você ter economizado 30%. Esse é o risco que aconteceu, entendeu? Então, o objetivo desse pregão é a gente pegar todas as associações desses municípios e levar isso para uma quantidade enorme de empresas e pessoas para que todo mundo faça adesão e possa experimentar o benefício. Então, o nosso objetivo é dar o start aqui, nessa vinda aqui para o Noroeste. E quem aqui do Noroeste se interessar por isso, como que faz? Quem se interessar, quem quiser saber um pouco mais sobre o produto, pode procurar a associação da sua cidade, tá? Que eles vão estar bastante fomentados e vão explicar como funciona o modelo e também vão estar podendo fazer a sua adesão. Então, gostou? Quer experimentar? Quer saber como é que funciona? Procura a sua associação que eles vão poder fazer a sua adesão e lá vai ter uma condição super especial que a gente vai trazer só para o Noroeste do estado para que todo mundo faça adesão. Legal, sejam muito bem-vindos ao Noroeste, então. Obrigado, Monique. Roberto, eu queria agradecer a sua disponibilidade, seu tempo de conversar conosco. Muito obrigado, agradeço pela recepção maravilhosa e espero voltar aqui mais vezes. Com certeza, está sempre convidado. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa, a nossa entrevista. Obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando os conteúdos do Diário do Noroeste nas versões impressa e digital. Até a próxima!